aos 25 anos, era um dos melhores meias do mundo. Campeão da Premier League com o Chelsea, titular da seleção brasileira, e então abriu mão de tudo, da Europa, da seleção e de qualquer chance de jogar uma Copa do Mundo, por um contrato de 71 milhões de euros na China. Essa é a história de Oscar, o jogador que escolheu o dinheiro quando o mundo inteiro esperava que escolhesse a glória. Oscar dos Santos. Emboaba Júnior nasceu em 1991, em Americana, no interior de São Paulo. Desde pequeno mostrava um talento raro, visão de jogo, drible curto, passe preciso e gol. Chegou às categorias de base do São Paulo, ainda jovem, e foi revelado em Cotia. Em 2008, com apenas 17 anos, estreou profissionalmente pelo Tricolor e foi campeão brasileiro naquele mesmo ano. Mas a saída do São Paulo foi turbulenta. Em 2009, Oscar foi ao tribunal contra o clube, alegando irregularidades no contrato e coação na assinatura de um vínculo de 5 anos. O imbróglio jurídico se arrastou por anos, enquanto Oscar já havia ido embora. Em 2010, foi para o Internacional, que pagou 15 milhões de reais ao São Paulo para resolver a situação. No Inter, Oscar foi uma revelação. Em apenas 2 anos, conquistou a Recopa Sul-Americana e 2 campeonatos gaúchos. Mas o que chamou mais atenção do mundo foi o que ele fez pela seleção brasileira. Em 2011, foi decisivo na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20, marcando 3 gols na final contra Portugal, tornando-se o primeiro jogador da história a fazer isso em uma final de torneio FIFA. O Chelsea viu tudo aquilo e foi buscar Oscar. Em 2012, pagou 32 milhões de euros pelo meia, a maior venda da história do futebol brasileiro até aquele momento. Com apenas 20 anos, Oscar chegou a Londres e assumiu a titularidade num time que havia acabado de ser campeão da Champions League. Não sentiu o peso, jogou e foi decisivo. Em 4 anos pelo Chelsea, acumulou 203 jogos, 38 gols e 36 assistências. Foi campeão da Premier League 2 vezes, em 2015 com Mourinho e em 2017 com Conte. Campeão da Liga Europa, campeão da Copa da Liga Inglesa. Era um dos meias mais completos do futebol europeu. Pela seleção brasileira, Oscar foi medalhista de prata nas Olimpíadas de 2012. Em 2013, foi peça fundamental na conquista da Copa das Confederações, marcando na final contra a Espanha. E em 2014 jogou a Copa do Mundo em casa, ao lado de Neymar, David Luiz e Hulk. Foi um dos poucos jogadores que saíram daquela Copa com a cabeça erguida. Marcou o gol de honra do Brasil no 7-1. Um gol que ninguém queria marcar, numa noite que ninguém queria viver. E então, em janeiro de 2017, com 25 anos e no auge da carreira, Oscar fez o que ninguém esperava. Assinou com o Xangai Port da China por 71 milhões de euros, o maior valor já pago por um jogador brasileiro na história até aquele momento. O salário anual era de quase 35 milhões de dólares, comparável apenas a Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Oscar disse que era uma decisão pela família, pelo futuro, pela segurança financeira. O mundo do futebol disse que era uma traição ao talento. A seleção brasileira nunca mais o convocou. Oscar ficou 8 anos na China, tricampeão da Superliga Chinesa, com 77 gols e mais de 100 assistências. Em 2024, chorou ao se despedir dos torcedores do Xangai Port, depois de 8 anos. E voltou ao Brasil para assinar com o São Paulo, o clube que o revelou e do qual havia saído pela porta dos fundos 15 anos antes. Oscar foi um dos melhores meias da sua geração. Poderia ter escrito uma história diferente na seleção brasileira. Poderia ter disputado mais Copas do Mundo. Mas escolheu outro caminho. E o futebol nunca vai saber o que perdeu. Me conta nos comentários. Você acha que Oscar fez certo em ir para a China? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.